Olá, jovem, seja bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. Hoje nós vamos estudar juntos o capítulo 40 de Alma. E antes de nós começarmos, eu gostaria de passar uma experiência que a Sister Aburto, que foi na presidência da Sociedade de Socorro Geral, ela compartilhou. E perceba que ela vai expressar algumas perguntas que nós podemos ter quando nós enfrentamos a morte de um amigo, a morte de um parente. Tenta imaginar a situação e o tipo de pergunta que ela se fez, tá bom? Morte de seu senhor. Quando eu tinha 9 anos de idade, perdi meu irmão mais velho durante um terremoto devastador. Como isso aconteceu muito inesperadamente, levou um momento para eu compreender a realidade do que tinha acontecido. Eu me senti devastada pela tristeza e perguntava a mim mesma: o que aconteceu com meu irmão? Onde ele está? Para onde ele foi? Vou vê-lo de novo? Naquela época, eu não conhecia o plano de salvação criado por Deus e queria saber de onde nós viemos, qual o propósito da vida e o que acontece conosco após a morte. Não temos todos esses anseios quando perdemos um ente querido ou quando passamos. Percebe que ela tinha aí algumas perguntas, né? Para onde ele foi, o que acontece com ele depois que ele morreu? Será que eu vou conseguir revê-lo? São perguntas que são normais, naturais de uma pessoa fazer. Morte de seu ser. Nós vamos perceber que Corianto, nós aqui no capítulo 40, a Alma está conversando com Corianto, seu filho, e veja a preocupação de Corianto. No primeiro versículo diz assim, ó: Agora, meu filho, eis aqui algo mais que tenho a dizer-te, pois percebo que tua mente está preocupada a respeito da ressurreição dos mortos. Então, Corianto tinha uma preocupação semelhante à da Sister Aburto, que era sobre a morte, sobre a ressurreição. E Corianto estava preocupado com isso porque ele cometeu alguns pecados, ele quebrou alguns mandamentos, entre eles a lei da castidade, e ele queria saber, ele estava preocupado, o pai dele ensinou a respeito, chamou a atenção dele, ele se arrependeu do que estava fazendo, voltou a pregar o evangelho, mas agora ele estava preocupado sobre a situação espiritual dele. Por isso que ele fala aí como vai ser a ressurreição dos mortos e como vai ser essa morte, e é essa preocupação que está na mente de Corianto. Vamos ver o que a alma ensina para Corianto, tá bom? Vamos ler os versículos 6 e 7 por agora. Ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. Então, entre a hora da morte e até a ressurreição, existe um espaço. E agora perguntaria, a alma fala: o que acontece à alma dos homens desde a hora da morte até a hora designada para a ressurreição? Ora, no versículo 11, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixe este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Então, ele olha a alma, tudo que ele vai ensinar, o que a gente pode aprender com ele. Então, entre a hora da morte e a hora da ressurreição, nós voltamos à presença de Deus. Versículo 12: Então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Então, existe um local chamado mundo espiritual, e dentro desse local há uma divisão.
que é o paraíso, e a prisão. A prisão, porque as pessoas ainda vão precisar aceitar o evangelho será pregado a elas, então elas não têm a liberdade de se sentirem realmente muito bem, de estarem felizes plenamente, de terem aquele estado de descanso, porque não fizeram convênios com Deus, não aceitaram esses convênios ainda, e, e só vai estar no paraíso aquelas pessoas justas, as pessoas que são boas, diz aqui, alma, no estado de felicidade, no estado de descanso, no estado de paz. É assim que elas se sentirão. Então, existe uma divisão entre as pessoas que são boas e as pessoas que não foram tão boas assim, tá? E o Elder Oaks, presidente Oaks, fala o seguinte: sabemos pelas Escrituras que depois que nosso corpo morrer, continuaremos a viver como espíritos no mundo espiritual. As Escrituras também ensinam que esse mundo espiritual é dividido entre os que foram íntegros ou justos durante a vida e aqueles que foram maus. Elas descrevem também como alguns espíritos ensinam o evangelho àqueles que foram maus ou rebeldes. Então, a pregação do evangelho lá no mundo espiritual, nós aprendemos no Novo Testamento, com a morte de Cristo, ele ficou, o espaço entre a morte e a ressurreição dele foram de 3 dias. E nós aprendemos que ele foi ao mundo espiritual e organizou a obra missionária para que houvesse a pregação do evangelho e as pessoas pudessem então receber o batismo, receberem as outras ordenanças e estarem no paraíso, né? No paraíso, no estado de felicidade. Continuando, Alma vai falar sobre, ele falou sobre a morte, sobre onde a pessoa fica enquanto está morta, né? Que na verdade o espírito não morre, o corpo morre, mas o espírito ainda vive e está no mundo espiritual. E ele explicou sobre isso, mas agora ele vai falar sobre ressurreição. O assunto dele agora é ressurreição. Vamos ver alguns versículos sobre isso. Ele diz, começando no versículo 2: eis que te digo que não há ressurreição, ou diria, em outras palavras, que este corpo mortal não se reveste de imortalidade, que esta corrupção não se reveste de incorrupção até depois da vinda de Cristo. Eis que ele efetua a ressurreição dos mortos. Eis, porém, meu filho, que a ressurreição não é para já. Ora, revelo-te um mistério. Não obstante, há muitos mistérios que permanecem ocultos que ninguém conhece a não ser o próprio Deus. Mostro-te, porém, uma coisa que indaguei diligentemente a Deus para saber a respeito da ressurreição. Veja que Alma tinha também suas dúvidas e ele buscou a Deus para entender sobre a ressurreição. Ele continuou dizendo: eis que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. E quando chegar essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe a hora que está designada. E se haverá uma primeira hora, uma segunda hora, uma terceira hora, em que os homens ressuscitem dos mortos, não importa, pois Deus sabe todas essas coisas. E o que me basta saber é o seguinte: que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. A alma será restituída ao corpo, e o corpo à alma. Sim, e todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Sim, nem mesmo um fio da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. E agora, meu filho, esta é a restauração que foi anunciada pela boca dos profetas. Então, por um momento, o corpo estará separado do espírito, mas e esse espírito estará no mundo espiritual, mas haverá um momento em que todas as pessoas ressuscitarão. O espírito retornará ao seu corpo, só que no estado perfeito agora. E, inclusive, é uma esperança, né? Veja aí que eu me alegro com essa escritura, quando ele diz que nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas.
sua própria e perfeita estrutura. É isso que ele ensina, então, sobre ressurreição. Eu separei um vídeo para você, e esse vídeo, ele, ele vai mostrar como, vai fazer um resumo desse assunto, tá? E com figuras, e vai ficar legal de entender melhor alguns detalhes. Por favor, fica atento aí ou atenta a esse pequeno vídeo. O que os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias querem dizer quando falam sobre salvação ou exaltação? Os Mormons, mais precisamente os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam tanto em salvação quanto em exaltação. Para entender melhor, vamos olhar a Bíblia. No livro de João, Jesus falou sobre o céu e diversas bênçãos que aguardam os mortos, usando a metáfora de uma mansão. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele continuou: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus ama a todos os seus filhos e quer que todos voltem a viver com Ele, e Jesus Cristo é o caminho. A salvação e a exaltação só estão disponíveis por causa de Jesus Cristo. Mas vamos falar primeiro sobre a salvação. Quando partilharam do fruto no jardim do Éden, Adão e Eva sofreram duas consequências. Primeiro, eles se tornaram mortais e a partir daí estavam sujeitos à morte. A outra consequência foi que eles foram expulsos do jardim e separados de Deus, algo que os santos dos últimos dias chamam de morte espiritual. Os santos dos últimos dias creem que estas duas condições, a morte física, a separação do espírito e do corpo, e a morte espiritual, o afastamento de Deus, podem ser vencidas por causa de Jesus Cristo. Vamos falar primeiro sobre vencer a morte física. 3 dias após Jesus Cristo ser crucificado e morrer na cruz, ele ressuscitou, seu espírito foi reunido a seu corpo ressuscitado. Os santos dos últimos dias creem que ele possui um corpo de carne e ossos imortal. Ele foi o primeiro a vencer a morte física e, de acordo com o plano de Deus, todos os seus filhos também ressuscitarão. Assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Isso significa que, como recompensa, todos serão ressuscitados? Sim. No livro de Atos diz: há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Todos os filhos de Deus ressuscitarão, o espírito e o corpo serão reunidos para sempre, todos terão a imortalidade. Agora vamos falar sobre a morte espiritual ou o afastamento de Deus causado pela transgressão de Adão e Eva. Os filhos de Deus também sofrem um afastamento de Deus devido à desobediência a seus mandamentos. Todos os filhos de Deus podem anular o afastamento de Deus por meio da expiação de Jesus Cristo e ao viverem os ensinamentos de seu Evangelho. Nosso grau de obediência nesta vida vai determinar o lugar ou a mansão no céu sobre a qual Jesus falou. Novamente, a Bíblia ensina: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, ou o bem, ou o mal. Os santos dos últimos dias acreditam que há muitas recompensas, níveis ou mansões no céu que os filhos de Deus podem alcançar. E de acordo com nossa fé e nosso empenho em nos tornar como o Salvador Jesus Cristo, tanto nesta vida quanto na vida pós-mortal, todos os filhos de Deus serão abençoados com uma recompensa correspondente no céu. Somente uns poucos, que os santos dos últimos dias chamam de filhos da perdição, não receberão recompensa no céu. Com exceção desses, todos os filhos de Deus que já viveram receberão algum grau de salvação. O Senhor se refere a esses graus no céu como reinos, mais especificamente o reino celestial, o reino terrestrial e o reino telestial. O apóstolo Paulo falou sobre a glória desses reinos no Novo Testamento quando descreveu: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim como cada corpo celeste difere em brilho, cada grau de glória difere em recompensa. E é aí que entra a exaltação. Os santos dos últimos dias acreditam que a exaltação é receber as bênçãos do grau mais alto no céu, dentro do reino celestial, onde Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, habitam. As Escrituras se referem a essa recompensa como vida eterna, e a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus e Jesus Cristo significa desenvolver um relacionamento com eles, por meio da adoração, da devoção e de guardar seus mandamentos. Em resumo, significa seguir Jesus quando ele convida seus discípulos: Vem, segue-me. Os santos dos últimos dias creem que a obra e a glória de Deus é levar efeito à imortalidade e à vida eterna a todos os seus filhos. Também acreditam que Deus quer que seus filhos tenham tudo o que ele possui para se tornarem como ele é. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu sobre sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por intermédio de seu sacrifício expiatório, morte e ressurreição, Jesus Cristo venceu a morte física e espiritual, e assim, todos os filhos de Deus ressuscitarão com um corpo e espírito unidos em imortalidade. Todos teremos a oportunidade de vencer a morte espiritual e o afastamento de Deus permanentemente ao seguirmos o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo faz parte do plano de Deus, e é verdade que há muitos detalhes da vida após a morte que ainda não foram revelados. No entanto, Deus pede que seus filhos concentrem-se e se tornarem como Jesus Cristo nesta vida. Ao se esforçarem para isso, Deus torna possível para seus filhos não apenas a salvação espiritual, mas a exaltação, habitar onde Deus habita e viver como ele vive eternamente. Os santos dos últimos dias e o que eles acreditam sobre salvação e exaltação. Agora você já sabe. Perfeito. Então aí ele explanou sobre a morte, sobre a ressurreição e também deu um contexto sobre o que acontece depois dessa ressurreição, né? O que os Sobre o julgamento. Finalizando, então, encerro com essa citação do Elder Paul Johnson, que diz o seguinte: a ressurreição possibilita que o espírito e o corpo de uma pessoa sejam unidos novamente, só que desta vez o corpo será imortal e perfeito, não será mais sujeito à dor, à doença ou a outros problemas. Cada um de nós tem limitações e fraquezas físicas, mentais e emocionais. Esses desafios, alguns dos quais parecem tão insolúveis agora, enfim serão resolvidos. Nenhum desses problemas nos afligirá após ressuscitarmos. Então, imagina a, alguma aflição que você tem, alguma dor, alguma enfermidade, ou de algum familiar seu, ou de algum amigo. Isso tudo acabará, seja físico, mental, emocional, qualquer limitação vai acabar na ressurreição. E todos nós ressuscitaremos. Tudo isso graças a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças à sua expiação, nós poderemos ressuscitar. E também temos a oportunidade, por meio do arrependimento, de recebermos a exaltação, estarmos com Ele no seu reino, na sua casa. E eu compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, por favor, de clicar no link abaixo para responder essas três perguntas. Você vai clicar no link abaixo desse vídeo, vai copiar essas perguntas que estão na tela e vai respondê-las no formulário que se abrirá nesse link. Coloca o nome do o e-mail do seu professor, da sua professora, para que ela receba essas respostas e possa lançar a recuperação que você fez, tá bom? E as perguntas são: o que acontece com o nosso espírito quando morremos? De acordo com Alma 40, 2 e 3, o que torna a ressurreição possível? E, por fim, a terceira pergunta: por que o que você aprendeu sobre o mundo espiritual e a ressurreição é importante? Vai lá, não deixe de fazer essa parte da, da, da recuperação, que é responder essas perguntas. Tudo bem? Então, obrigado por ter estado aqui durante esses minutos. Espero que tenha sido proveitoso para você. Até mais. Tchau, tchau.